Então, Matheus, quem tá solicitando está aparecendo aqui para mim agora. Então, eu não sei se o que está acontecendo, ó. Não sei se vocês estão escutam esse barulho. Toda vez que esse barulho é alguém solicitando para entrar. Então, não tem como, a não ser que eu negue, mas eu não estou negando, eu estou aceitando todos. Então, talvez algum outro que não está com algum problema. Deixa eu dar uma olhada aqui no grupo. No grupo ninguém falou nada agora, né? Esse grupo da disciplina de introdução. Eu não sei se em outro grupo que vocês têm, se o pessoal está falando alguma coisa, tá? Então tá. Então, boa tarde. Dando continuidade à, à aula da semana passada. Então, só relembrando aqui. Então, nós falamos, apresentei um breve histórico da engenharia química, só que eu não estou apresentando, né? Então, esse é o problema. Deixa eu só apresentar aqui, senão vocês também não vão ver nada. Agora sim. Então, dando continuidade, na semana passada a gente fez um histórico, fez um breve histórico do surgimento da engenharia química e algumas definições, principalmente uma diferenciação entre química e engenharia química, né? Eu até falei da engenharia de produção também, que às vezes acaba tendo um equívoco, né? Acaba tendo um sombreamento dessas duas áreas, mas espero que tenha ficado claro para vocês a diferença que existe entre a química, a engenharia química e a engenharia de produção. Esses dois itens vocês fizeram uma atividade na semana passada, então foi uma atividade relacionada a esses dois temas, e vocês devem ter feito também uma outra atividade para essa aula, que é referente a esses três itens que nós vamos ver hoje. Então, vocês têm vocês têm hoje até o período da 23h59 para conseguir fazer essa atividade. Então, vocês entrem lá no Moodle, não sei se está todo mundo conseguindo, até precisaria de um retorno de vocês, se vocês se tem alguém não conseguindo entrar no Moodle para realizar as atividades ou não tá recebendo mensagem, seria até importante eu estar sabendo de vocês, estar tendo esse retorno sobre como que está acontecendo com relação a essas atividades. Vocês estão conseguindo acessar, estão tendo alguma dificuldade, como que está? Então, eu preciso entender também como que está essa situação de vocês com relação à utilização do Moodle. Então, é importante que vocês me retornem se está tendo algum problema, porque nem todo mundo está fazendo. Então, mais esse questionamento, por esse questionamento que eu tô comentando isso agora. Talvez alguns de vocês não estejam conseguindo fazer ou não conseguiram entrar no mundo, então é importante que vocês me retornem isso daí, tá? Professor, Pode falar, posso tirar uma dúvida? pode perguntar. Sobre essa pesquisa, tem algum modelo de formatação específico, algo que o senhor tem que passar para a gente? Porque eu não vi a aula passada, acabei ficando doente e não vi o resto da aula, e eu não Tá. vi o momento que você passou o trabalho. Então, por enquanto, eu até respondi isso para algumas pessoas, por enquanto, o objetivo mesmo é que vocês me entreguem a formatação simples, não precisa fazer
capa, seguir o procedimento da ABNT, as normas da ABNT. Por enquanto, não precisa fazer isso. Na verdade, eu quero ver o perfil de cada um de vocês com essas entregas que vocês estão fazendo, e aí, a partir disso, eu vou verificar o que é necessário da gente tá solicitando. Mas, por enquanto, pode, se quiser fazer à mão, tirar uma foto e anexar, se quiser fazer no Word e a mesma coisa, se quiser fazer no Word, passar para o PDF e anexar também pode ser, não tem problema nenhum. Então, por enquanto, vocês podem fazer da forma que vocês acharem melhor e for mais fácil para vocês. Mas nada impede de já começar se quer utilizar as normas, pode ser utilizado também. Mas isso não é não é necessário, na verdade, ser utilizado por enquanto. Quando for necessário, daí eu vou falar para vocês. Uma outra Professor, coisa, pode é falar. uma dúvida. Você tem um dia que você solta as atividades? Tem, ó, na verdade, depende do tamanho dessa atividade, sabe? Da complexidade que se tem. Então, como essa atividade dessa semana, ela tem uma complexidade baixa, por quê? Porque era uma pesquisa, então essa pesquisa que eu pedi era sobre o CREA e o CRQ, né, as atribuições, e aí era só entrar no site do CREA e do CRQ, procurar lá as atribuições e já é bem tranquilo. Então, não tem uma complexidade assim que exija um tempo tão grande. Então, nesse caso, eu acabei, acho que soltando na segunda de manhã. Se tiver uma complexidade um pouco maior, aí eu solto um tempo maior para vocês também. Então, tanto que eu soltei na segunda, e aí vocês têm até hoje à noite para entregar. Então, vocês têm até as 23h59 para estar entregando essa. Eu falo pesquisa, mas é uma busca, né, dessas informações. E aí, uma outra coisa que já é bom eu comentar, que surgiu também um questionamento, era com relação à nota, né? Então, se vocês pegarem o planejamento, vocês vão verificar lá que eu falo que cada entrega dessas, cada atividade dessas, elas valem 0,5 ponto. Então, são 8 entregas, então são 8 vezes 0,5 dá 4 pontos. Aí tem um ponto que é de uma lista de exercícios, aí dá 5, e os outros 5 pontos vão ser uma avaliação. Então, completando 10. Só que no Moodle, ele só vai de 0 a 100. Quer dizer, só vai não, ele vai de 0 a 100. Então, ele indo de 0 a 100, a avaliação que valia 0,5 no sistema acadêmico, que ele vai de 0 a 10, ele conta 0,5, então lá no Moodle vai contar como 5 pontos. Então, vamos supor que lá no final vocês chegaram e tiraram no Moodle 70. 70 equivale a 7 no sistema acadêmico. Tá? É só isso, é só uma questão de escala que não interfere nada no resultado final. Então, se vocês tiverem nota final 69, é 6,9. E aí tem todo o critério de arredondamento. Então, se está com 6,95, eu arredondo para 7, ou 79,5, eu arredondo para 8, para 80. Não tem problema nenhum, tá? Então, não há problema com relação a esse... É só uma questão de escala entre o Moodle e o sistema acadêmico. Só isso, tá? Então, não se preocupem que não há prejuízo nenhum. Então, a nota final, depois no Moodle, eu divido por 10 e passo para o sistema acadêmico. Tudo bem? Então, tá bom. Então vamos reiniciar novamente aqui. Então, eu vi que alguns entraram depois, então, só recapitulando. Na semana passada, eu fiz um breve histórico, uma breve revisão do histórico da engenharia química, né, da criação da engenharia química. Aí depois eu mostrei algumas definições da engenharia química,
Tentei mostrar para vocês a diferença bem no ponto que é o diferencial entre a química, a engenharia química e a engenharia de produção. Então, esse foi o que a gente viu na semana passada. Nessa semana, o que a gente vai estar vendo aqui? Nós vamos estar vendo as atividades envolvidas pelo engenheiro químico, empresas de atuação do engenheiro químico e a regulamentação da função do engenheiro químico. Então, nessa semana vocês estão entregando ainda hoje essa parte aqui de regulamentação da função do engenheiro químico, então as atribuições que tanto o CRQ quanto o CREA exercem para a função de engenheiro químico, e essas duas áreas, essas duas atividades aqui são atividades para a semana que vem, então eu vou estar disponibilizando para vocês numa forma de quiz, é uma coisa mais rápida, mas eu devo estar disponibilizando até o final de semana. Também, como vocês vão ter esse material, vai ser uma coisa mais de vocês, a gente reforçar o que foi falado hoje. Então, principais atividades do engenheiro químico. Então, quando a gente fala assim, principais atividades do engenheiro químico, são as atividades que o engenheiro químico vai desenvolver em determinadas áreas de atuação. Então, por exemplo, eu dou um exemplo que um aluno, um estagiário ou um engenheiro químico possa estar trabalhando dentro de uma empresa de transformação química, atuando como desenvolvedor de processo. Ele pode também trabalhar numa indústria alimentícia na área de desenvolvimento, desenvolvendo atividade de desenvolvimento de processo. Então, percebam que quando eu estou falando em as principais atividades do engenheiro químico, eu estou dizendo o que ele vai estar fazendo, qual é a atividade que ele vai estar fazendo dentro da indústria, dentro do instituto que ele estiver trabalhando de pesquisa, dentro de uma universidade, dentro do setor público. Então, aqui eu vou estar mostrando algumas atividades que a gente pode estar desempenhando, tá? Então, iniciando, a gente tem atividades de pesquisa. Então, e aí essas atividades de pesquisa a gente entende tanto no setor da universidade, né? Então, o engenheiro químico pode estar atuando dentro de pesquisas dentro da universidade, mas como ele pode estar trabalhando na área de pesquisa dentro das indústrias. É possível o engenheiro químico passar um tempo trabalhando nessa área, fazendo pesquisas para desenvolvimento de algum tipo de produto, pesquisas sobre alguma solução de uma necessidade da empresa. Então, é uma atividade que o engenheiro químico pode estar atuando. Desenvolvimento de processos, então, a gente tem em algumas indústrias, e aí é bom salientar aqui que nem todas as indústrias elas têm essas atividades para o engenheiro químico, ou, consequentemente, ela não tem essa área. Então, a gente não vai ter, em algumas indústrias, uma área de P&D, que é uma área de pesquisa e desenvolvimento. Então, isso é característica de poucas empresas. A maioria dessas empresas não tem uma área de pesquisa e desenvolvimento que a gente chama de P&D. Então, mas, daquelas que têm, nós, como engenheiros químicos, podemos estar trabalhando ali. Aqui uma outra atividade, que é a escolha das operações e dos processos necessários à transformação em condições econômicas de uma matéria-prima e um produto de interesse. Então, podemos estar trabalhando dentro com essa atividade de escolha de... E aí, quando a gente fala aqui em operações, a gente está dizendo... a gente pode dizer equipamentos, né? Equipamentos de transformação.
e aí eu posso até dar alguns exemplos para ficar mais fácil. Então, nós temos algumas operações são destilação, nós temos centrifugação, decantação, moagem. Então, são exemplos de operações em que o engenheiro químico ele pode fazer a escolha necessária para cada indústria. Então, dependendo da indústria, ele pode fazer a escolha dessas operações, e aí do processo também, ele pode fazer alguma alteração nesse processo que não está alcançando o rendimento, a eficiência necessária. Então, o engenheiro químico pode estar atuando nessas mudanças na procura de novos processos que caracterizem um maior rendimento, uma maior eficiência no resultado desejado. Uma outra atividade é avaliação e projeto de processos. Então, temos essa atividade como parte integrante da atribuição do engenheiro químico. Então, essa avaliação e projeto de processo, ela visa essencialmente a obtenção de um produto pelo preço mais baixo possível. Então, aqui nós estamos analisando o custo-benefício desse projeto, e aí dentro desse projeto, o que ele vai incluir? Fluxograma do processo, escolha e dimensionamento de equipamentos, tubulações, instrumentação, balanço de massa, balanço de energia, estimativa das necessidades de água, energia, vapor, combustível, uma avaliação econômica com estimativa de capital de investimento e custo de operação. Então, podemos atuar nessa área de projetos com todas essas atividades aqui. E dentro do curso de Engenharia Química, vocês vão ter essa experiência dentro de uma disciplina que se chama Projeto de Processos. Então, lá no 9º período, vocês vão ter uma disciplina que ela realmente, dentro dessa disciplina, vão incluir a construção de todas essas etapas. Então, vocês vão estar construindo uma indústria. Na verdade, você não está projetando uma indústria desde a sua fundação, então, desde a sua escolha até do nome. Então, nessa parte de projetos que vocês vão estar definindo todas essas áreas necessárias para a definição do projeto. Então, e aí, por que no 9º período, né? Porque todos esses conceitos aqui, todos esses itens, vocês vão adquirindo o conhecimento com o passar do curso. Então, nós temos uma introdução aqui, na disciplina de introdução de fluxograma de processos. Vocês vão ver essa parte de projeto da indústria, a planta baixa, a planta da indústria, vocês também já estão vendo, né, como é feito na disciplina de expressão gráfica, né? Depois, escolha e dimensionamento, também disciplinas um pouco mais à frente, no 6º, 7º, 8º período, balanço de massa, balanço de energia, que vocês já devem começar a estudar no 3º período, estimativa da necessidade de água, energia, vapor e combustível, aqui também, disciplinas do 4º período de termodinâmica, 5º período de termodinâmica, os fenômenos dos transportes, que são mecânica dos fluidos, transferência de calor, transferência de massa, e avaliação econômica, que é uma área de gestão, em que elas estão mais no final do curso também, lá no período. Então, percebam que é uma atividade que nós conseguimos aplicar aqui dentro da universidade. Então, vocês vão ter já vão sair daqui com essa experiência de projeto de processo. Uma outra área, uma outra atividade é a engenharia de projeto, né? Então, o engenheiro químico vai trabalhar em equipe, vai liderar grupo, e aí esse projeto ele deve ser completo, sendo usado a estimativa
do custo da planta e servindo como base para um contrato entre a empresa química e a construção. Então, na verdade, aqui é uma empresa que presta assessoria, né, na área de projetos, então ela constrói esse projeto e especificamente para as indústrias que a contratam, que necessitam desse projeto. Então, normalmente, isso constrói-se maquetes, né? Mas hoje em dia não se constrói mais essas maquetes para estudo de layout. Por que não faz? Porque a gente faz tudo isso via computacional. Então, via computador, a gente consegue, através de softwares, né? Nós conseguimos construir esses processos, esses equipamentos, e aí nós conseguimos ter fazer uma animação dessas, desse projeto e é possível de fazer a apresentação desse documento, desse projeto, desse contrato que foi feito. Na engenharia de produção também é uma atividade que a gente desempenha. Ela tem início logo após o início da operação da fábrica, então aqui que a gente precisa evitar um pouco dessa confusão, né, de engenheiro químico e de engenheiro de produção, que acaba sombreando um pouco, mas, na verdade, o engenheiro de produção ele é mais focado na parte de gestão, ele é mais preocupado com a área de qualidade, então essa é basicamente uma função do engenheiro de produção. E, no caso, o engenheiro químico, ele vai ser responsável por essa fábrica, mas ele está preocupado em encontrar formas de otimizar de acordo com o produto que está sendo gerado ali. Então, vai ser, como que é feito esse controle? Vai ser feito através de ajustes de variáveis de processo, né? Para que a gente consiga obter as condições, as melhores condições, para que tenha um produto no final desejado. E sem contar que a grande preocupação também, além do produto final, é dessa rentabilidade, dessa eficiência do processo, dessa eficácia, que quanto está entrando, qual é o máximo que eu consigo transformar dessa matéria que entrou nesse produto final. Então, é necessário ter o engenheiro químico acaba tendo essa preocupação dentro da indústria e sem se esquecer, né, de uma análise de custo, de uma análise de redução de vapor, porque aqui tem um consumo de vapor que a gente chama, não só o vapor, né, a gente chama vapor, a água e a energia, nós chamamos de utilidades. Então, essas utilidades, e elas, na verdade, indiretamente, elas fazem parte do custo, né? Então, conforme a gente reduz isto, conforme a gente reduz o consumo dessas utilidades, nós conseguimos reduzir o custo também, porque aí, provavelmente, a gente consegue readequar essas utilidades em outros locais. Algumas outras atividades aqui, então, na engenharia de manutenção, então ele é responsável pela manutenção e funcionamento dos equipamentos, e aí quando eu falo que ele é responsável pela manutenção, não significa que ele é responsável em fazer todo o processo mecânico, na verdade não, na verdade a função aqui que cabe, a atividade que cabe ao engenheiro químico é dizer para quem está fazendo essa manutenção o que ele quer daquele equipamento. Então, eu quero daquele equipamento que ele tenha uma eficiência maior, e aí discutir com essas pessoas, com esse profissional, como que pode ser feito isso. Então, aumenta a potência do motor, aumenta a resistência do material. Então, quando a gente fala isso, o profissional ou é um engenheiro mecânico, ou um engenheiro eletricista, então ele vai ser o responsável em estar fazendo a manutenção desse equipamento
de acordo com as necessidades que o engenheiro químico está propondo. Então, e isso, por que o engenheiro químico é responsável por esses equipamentos? São equipamentos que estão na área de trabalho dele. Então, se está lá na minha área de trabalho uma centrífuga, então eu vou dizer que eu preciso melhorar o desempenho dessa centrífuga através de desenvolvimento de bicos mais resistentes, de um material mais resistente, que não tenha o processo de corrosão tão acentuado como está acontecendo. Então, são propostas, sugestões que são feitas para que se consiga fazer a manutenção desses equipamentos de tal forma que tenha o resultado esperado. Gerência técnica, né? Então, aqui, quando a gente começa a falar dessas atividades, então a gente começa a dizer parte de gerência técnica, parte de áreas que acabam fazendo com que o engenheiro químico ele acaba se promovendo, né? Então, ele trabalha nessa área de engenharia técnica, mas ele pode, numa diretoria técnica, ele pode também estar numa área de desenvolvimento técnico. Essa área, ela opera da mesma forma que uma supervisão, né, de produção, que é lá da engenharia de produção, que eu falei no anterior, que é uma das atividades do engenheiro químico, mas nos casos em que são envolvidos problemas técnicos. Em muitos casos, o grupo técnico pode somente fazer sugestões e decisão final fica a cargo do supervisor. Então, o supervisor, ele cuida de um grupo maior de pessoas, ele cuida de um grupo maior de etapas, ele cuida de um grupo maior de áreas dentro dessa indústria. Então, por exemplo, a gente pode ter um engenheiro químico trabalhando numa área específica, então ele trabalha numa área A. Aí nós temos um outro engenheiro químico trabalhando na área B. Nós temos um outro engenheiro químico trabalhando na área C. E nós temos um engenheiro químico que é responsável por essas 3 áreas. Então, ele é responsável por dessa atividade global. Que aí a gente pode caracterizar aqui, isso vai depender muito de empresa para empresa, de indústria para indústria, mas a gente poderia dizer que cada responsável por uma etapa seria um supervisor, e essa pessoa que cuida dos 3, que é responsável por essas 3 etapas no conjunto, ele seria um supervisor. Mas depende muito da empresa, como eu falei. Tem empresas que cada etapa dessa é um coordenador técnico que é responsável, e o supervisor técnico é responsável por esse conjunto de etapas. Uma outra atividade é o engenheiro químico no serviço público. Então, atividades nos diversos setores públicos, como saneamento, controle ambiental, entre outros. Então, também podemos estar atuando nessas atividades do setor público. Mais algumas áreas. Consultoria. Então, é um profissional liberal que presta auxílio nas diversas atividades da engenharia. Então, consultoria, ela hoje em dia, ela está muito ela está muito junto com essa terceira aqui, que é na parte de vendas, que é no setor na atividade de vendas. Então, normalmente, quando se vende um produto, por exemplo, a gente tem na indústria de papel e celulose, então são fornecidos alguns produtos químicos, né, para que consiga melhorar a qualidade do produto. Então, por exemplo, é vendido o produto para que tenha um papel com uma cor mais clara, ou aqueles papéis coloridos. Então, são vendidos esses pigmentos para a indústria de papel e celulose. Então, não é só o vendedor, que no caso aqui pode ser um engenheiro químico, dizer assim, aplica, você quer um azul, então aplica esse pigmento. Na verdade, hoje, além dessa venda, tem o pós-venda, né? Então, que eu vendo e vou lá aplicar. Eu vendo esse meu produto, essa minha matéria-prima, essa substância que vai ser utilizada na indústria, mas eu vou aplicar. Então, eu vou mostrar
que aquilo que eu vendi realmente pode ser aplicado. Então, por isso que eu preciso de ter um engenheiro químico um engenheiro químico pode atuar nessa área de vendas, porque ele vai aplicar aquilo que ele vendeu. Então, em vez de ter um vendedor, aí depois, se tiver algum problema, vai uma outra pessoa, então o engenheiro químico ele já engloba essas duas áreas. Ele vende e faz a aplicação. Um outro exemplo na indústria de papel e celulose, para formar o papel, né, para formar a página, né, é necessário que essa pasta, inicialmente, ela passe por a gente chama de filtro rotativo, né? Então, o filtro rotativo não, é prensa. E aí essa prensa são telas sobrepostas, no qual no meio ficam sendo prensados essa pasta que vai virar o papel. Então, essas telas, né? Onde estão onde, na verdade, as telas ficam nessas prensas, e essas telas, elas têm um custo muito elevado na indústria de papel e celulose. Então, o engenheiro químico, ele vende esse material para a indústria e ele vai aplicar esse produto da forma correta lá nessas prensas. Então, isso mostra que o engenheiro químico ele pode estar atuando como um consultor, né? Um consultor de vendas. Então, além dele vender, ele vai lá também explicar e mostrar como é a forma correta para se fazer. Serviços técnicos, mais uma atividade aqui, serviços técnicos para clientes. Então, é realização para a indústria, como, por exemplo, treinamento de funcionários. Então, isso, como que a gente faz? Como que é feito? Então, é necessário que tenhamos uma certa experiência para estar fazendo esse treinamento, e até mesmo a parte de vendas, é necessário que a gente tenha uma certa experiência para poder não vender, né? Não só vender, mas também aplicar esse produto e consultoria. Dificilmente um recém-formado ele vai abrir uma empresa de consultoria. Por quê? Porque para você fazer consultoria ou para você abrir uma empresa de prestação de serviço, você precisa ter um conhecimento. Como que você vai para uma indústria dizer para ele que a forma correta é X, se você nunca entrou na empresa? Então, é necessário que você tenha uma certa experiência. Então, normalmente, essas consultorias, né, elas são caracterizadas por terem pessoas que já atuaram nessas áreas há algum tempo, né? No mínimo aí uns 3 ou 4 anos que ele tenha estado atuando, para que ele possa saber como que é o dia a dia e talvez as falhas que podem acontecer que ele pode estar ajudando. O engenheiro químico também atua na engenharia legal, que é a trabalho, a serviço da lei. Então, como que funciona isso? Por exemplo, nós engenheiros químicos, mas como todas as áreas, né, nós podemos nos cadastrar no Ministério Público, e aí nós nos cadastramos como os engenheiros químicos que atuam na área por exemplo, de indústria. Então, por exemplo, quando algum funcionário ou alguma empresa entra na justiça, e aí, com certeza, o juiz não vai entender desses processos. Então, essas pessoas que se cadastraram, esses profissionais que se cadastraram, eles são chamados, né, são convocados, para que ele possa dar um parecer sobre a solicitação desse requerente. Então, ou é a empresa, ou é o, o profissional que trabalha nessa empresa que está alegando que ele não recebia insalubridade, por exemplo. Então, é chamado um engenheiro químico, nesse caso específico, né? Se for um engenheiro químico, e aí o engenheiro químico vai analisar a situação, vai emitir um parecer
dizer se aquele local que aquele funcionário estava trabalhando, ou ele era insalubre ou não. Esse é um exemplo que eu dei, mas tem várias outras atividades ali dentro outros exemplos, na verdade, né, que poderiam ser dados, no qual nós poderíamos estar atuando dentro desse serviço à lei. Engenharia biomédica, a aplicação da engenharia na medicina. Então, aqui a gente acaba um pouco ficando sombreando com a engenharia de materiais, né? Então, desenvolvimento de alguns materiais que podem estar ajudando na medicina. Então, podemos estar atuando também, tanto no desenvolvimento desses materiais, mas talvez no desenvolvimento tecnológico de alguns materiais. Então, é possível da gente estar atuando dentro dessas atividades também. E aí, isso são alguns exemplos que eu passei para vocês dessas atividades em que a gente pode estar atuando. Agora eu vou dar alguns exemplos de empresas de atuação de engenheiro químico. Então, algumas empresas que vocês conhecem e que hoje, nós aqui em Londrina, a gente tem até um pouco mais de experiência para dizer se nós até temos alunos trabalhando nessas empresas ou não. Então, quando eu fazia essa apresentação lá no início do curso, em 2015 e 2016, então a gente citava, eu falava das empresas, mostrava para eles quais eram as empresas que eles poderiam estar trabalhando, mas hoje, além dessa informação que eu posso passar para vocês, eu posso até passar a informação se nós temos alunos nossos estagiando, ou se nós temos até egressos trabalhando nessas empresas. Então, hoje já é possível, então, com o passar do tempo, isso vai aumentando. Então, nós vamos tendo exemplos de alunos que estão estagiando ou até mesmo trabalhando já como egressos, os egressos, né? Então, aqui, empresas da área de atuação de engenheiro químico, indústrias químicas. Então, e aí nós temos como exemplo BASF, Bayer, Dow, Clariant. E aí, como eu falei, a BASF nós temos aluno estagiando lá, na BASF e na Dow. Nós temos um aluno em cada uma dessas empresas estagiando. Nós temos empresas em que a gente pode trabalhar, indústrias petroquímicas, né? Então, é um exemplo bem característico. Normalmente, quando fala em engenheiro químico fora da universidade, todo mundo lembra muito a área petroquímica, a área petrolífera, né? Então, tem uma relação bem próxima. E aí, aqui como exemplo, a Petrobras, para nós é a mais fácil, é o que vem à mente quando a gente fala em petróleo, mas a gente tem aqui as multinacionais, né? Não que a Petrobras não seja uma multinacional, mas a gente tem aqui a ExxonMobil, a Repsol, a BP, Total, Chevron, a Shell. Então, algumas multinacionais inglesas, francesas, norte-americanas. Indústria alcoquímica, então, indústrias que têm engenheiros químicos trabalhando, né, que a gente pode estar trabalhando. De novo aqui, eu dou às vezes não, eu mostro dessa forma que às vezes, pelo nome a gente não lembra, mas às vezes pelo logotipo é mais fácil, né? Então a gente tem o Solvay, Unipar, Carbocloro, a Braskem. Braskem é uma prestadora de serviço, prestação de fornecimento de produtos químicos para Petrobras também, não só isso, mas também ela desenvolve, tem pesquisas, então é uma empresa que atua no setor petroquímico também. Indústria de celulose e papel, então nós temos Suzano, Klabin, Fibria, então Suzano em São Paulo, a International Paper, a Klabin aqui. Klabin a gente tem exemplo aqui perto de Londrina. Para quem não é de Londrina, nós estamos aqui a 60, 70 quilômetros, acho que nem chega a isso, da Klabin. E a Klabin
tem duas unidades, né? É a Klabin de Telêmaco Borba, que é a matriz, e na cidade ao lado, que deve ter aí uns 10, 15 quilômetros de distância, tem uma outra unidade da Klabin. Então, nós temos alguns exemplos dessas indústrias aqui perto de Londrina. Indústrias cerâmicas e vidro, né? Então, nós temos Tebrace, Nadir Figueiredo, e aí mais algumas aqui, ó, algumas empresas na área de vidro e cerâmica. Indústria de cimento, Votorantim, També, Lafarge, Nassau. Perto aqui de Londrina nós temos, não temos nenhuma tão perto assim, mas a Lafarge está ali próximo a Campo Largo, próximo a Curitiba, e essas outras mais no estado de São Paulo, Minas Gerais. Essas indústrias acabam estando perto onde estão as matérias-primas dela, né? Então, indústria de cimento forte no Brasil é a região de Minas Gerais, o sul de Minas. Então, lá tem uma quantidade de indústrias nessa área bem grande. No Nordeste também temos algumas áreas em que essas indústrias estão instaladas. Opa, deixa eu voltar aqui. Indústria de plásticos. Então, nós temos, aqui eu coloquei Bemis, Dupont, Tigre e Incoplast, né? Só que a Bemis, ela não ela mudou de nome, né? Na verdade, mudou de nome, não, ela mudou de dono. Então, hoje é a Anchor. Outro exemplo, Tigre, Dupont, Cocobras. A Anchor, nós temos uma indústria aqui em Londrina, da Anchor, que é uma indústria de plásticos na área de polímeros, né? E a Anchor é a maior indústria de polímeros da América do Sul. Ela está aqui na cidade de Londrina. Então, nós temos alguns alunos estagiando na Anchor. Não tínhamos muito no início, né? Mesmo porque a cidade de Londrina não tinha um curso de engenharia química, não era uma cidade formadora de engenheiros químicos. Então, os engenheiros químicos que tinham na Anchor até 3 anos atrás eram engenheiros químicos provenientes de São Paulo. Já hoje nós conseguimos, através de alguns estagiários, ganhar ganhar a confiança da Anchor, né? Então, hoje nós temos alunos fazendo estágio não obrigatório e alunos fazendo estágio obrigatório na Anchor. Indústrias de adesivos, tintas, solventes. Então, aqui, exemplo, a 3M, Hidronorte, Farben, Suvinil, Colorbras, Renner. Aqui em Londrina nós temos duas, né? A Hidronorte e a Colorbras. São duas indústrias, digamos, elas têm uma produção alta, apesar as indústrias, a área dela, a área física dela não ser tão grande, mas principalmente a Hidronorte, ela tem uma produção bem alta, e essa produção ela não é voltada para a região, tanto que a gente não vê muito produto da Hidronorte sendo comercializada aqui na região. Ela acaba sendo comercializada principalmente na área de São Paulo e Rio. Então, dando continuidade aqui, mais algumas áreas. Indústria de detergente e produto de limpeza. Então, nós temos aqui a Detec, IP, Chemtrend, e nós temos também a P&G, né, que acabei nem colocando aqui, mas é uma empresa que emprega engenheiros químicos. Temos exemplos também de engenheiros químicos aqui de Londrina estagiando na P&G e até temos até contratados, né, da engenharia química lá. Indústria couros calçadista, Fujiwara, Bracol, Alpargatas. Então, aqui temos alguns exemplos. A Fujiwara, uma indústria regional, né? Na verdade, ela é aqui da região, mas ela atua
dentro dessa de produção de calçados em material de segurança. Indústrias alimentícias, e aí que é uma infinidade, né? Aqui, quando a gente fala em indústrias alimentícias, a gente fala em Bunge, Café Iguaçu, Nestlé, Cacique, Danone, Ambev, então é uma quantidade de indústrias e muito forte e que emprega uma quantidade de engenheiro químico bastante grande. Então, aqui em todas essas a gente tem exemplos de engenheiros químicos estagiando, né? Então, a mais nova que a gente tem é aqui da Ambev, né? É uma indústria lá em São Paulo da Heineken, e ela é uma aluna nossa que está estagiando na Heineken. Então, essa área alimentícia para o engenheiro químico é uma área muito vasta de trabalho. Fertilizantes, então aqui eu dei como exemplo, eu dei como exemplo a Damar, Heringer, Nortox. Dessas daqui, nós temos a Damar, fica aqui na região de Londrina, na verdade ela fica em Cambé, né? Mas faz parte da região metropolitana aqui de Londrina. Nortox também, ela fica próxima aqui, fica na cidade de Arapongas. Então, são exemplos que empregam engenheiros químicos também. A Damar foi um pouco mais resistente, então, difícil a gente conseguir, no início, conseguir vaga para estagiário, mas a partir do ano passado, nós conseguimos, quer dizer, um aluno conseguiu ser inserido no processo de estágio deles, né, e conseguiu ser classificado. E aí eu já percebi que, a partir desse momento, outras vagas surgiram e engenheiros químicos acabaram entrando. Então, hoje a gente deve ter ali, trabalhando na Adamar como estagiário, uns 3 ou 4 alunos da engenharia química. Opa, deixa eu voltar aqui. Área de cosméticos também. Natura, Flora Cosméticas, Boticário. Então, Natura e Boticário vocês conhecem bem. E aí essa Flora Cosmética, para quem não é de Londrina, talvez não conheça, mas é uma empresa local. Até nós temos alguns professores da engenharia química que tem uma parceria com a Flora Cosméticos, né? Então, essa Flora, ela tem intenção de desenvolver algum produto. E aí, como eu falei lá quando eu comentei sobre as atividades do engenheiro químico, a empresa não tem uma área de projeto de desenvolvimento. Então, ou ela contrata alguém para prestar esse serviço para ela, ou no caso aqui da Flora, ela fez uma parceria com a universidade, no caso aqui com o curso de engenharia química, fez essa parceria para desenvolver algumas necessidades que eles têm. Então, temos um grupo de professores que atuam nessa área de cosméticos. Então, prosseguindo, mais empresas de área de atuação dentro da química fina. Então, quando a gente fala química fina, a gente estamos nos referindo àquela atividade de obtenção de compostos químicos que se caracterizam pela síntese e produção industrial de produtos químicos de altíssimo valor agregado em pequena quantidade. Então, essa química fina é quando nós temos uma produção de um produto que ele tem um valor muito alto, mas a gente não consegue ter uma produção alta. Então, é necessário, quer dizer, não consegue em larga escala. É necessário fazer isso em pequena escala, que dá um volume final maior, mas a cada processo não é possível fazer isso em grande escala. Então, em vez de, por exemplo, eu não consigo produzir 1 milhão de uma vez só, eu tenho que produzir 1.000 de cada vez, ou 100.000 de cada vez. Então, é mais ou menos isso que caracteriza essa química fina. Então, tem uma produtividade
baixa, né? Tem uma produção baixa, mas ele tem um valor final muito alto. E aí, exemplos de segmento dessa química fina. Fármacos, aromas e fragrâncias, defensivos agrícolas e aditivos e catalisadores. E aí aqui nós temos alguns exemplos também, né? Sandoz, Novartis, Abbott, Medley. Sandoz, nós temos uma indústria aqui em Londrina também. Então, é uma indústria farmacêutica e que tem engenheiro químico, e aí não podemos nos confundir que o engenheiro químico está trabalhando lá no laboratório, desenvolvendo a fórmula de um novo produto. Não, essa não é uma das nossas atribuições. Então, aonde que a gente vai estar trabalhando? Então, nós vamos estar trabalhando na parte de produção mesmo. Então, na parte do processo de produção desses produtos, né? Então, é lá que a gente vai estar vai estar trabalhando, ou seja, vai estar trabalhando em encontrar etapas em que a gente tenha uma produtividade maior e tenha uma qualidade melhor também. Então, é dentro dessa área que a gente vai estar atuando. E aí, só lembrando que dentro dessa Sandoz aqui, que eu comentei aqui de Londrina, eu lembro que numa visita que a gente fez, tinha exemplo de um engenheiro químico. Eles tinham uma engenheira química trabalhando lá, dentro dessa área de processo. Era uma mexicana, eu não sei se ela está lá, parece que eu ouvi falar que ela tinha sido transferida para outra unidade, mas ela tinha vindo do México, da unidade do México, para trabalhar nessa planta aqui da Sandoz, aqui em Londrina. Então, e é um engenheiro químico. Então, é a comprovação de que a gente tem atividade para ser desempenhada dentro de uma indústria farmacêutica. Duas rodas, né? Como eu comentei ali, é na parte alimentícia. Essa Duas Rodas Industrial é uma empresa de Santa Catarina, que ela é muito forte nessa área de aromatizantes para alimentos. É uma empresa bem conceituada, apesar de não ser tão conhecida no mercado, no dia a dia, né? É claro que dentro da área dela, ela é bem significativa, mas fora, poucas pessoas conhecem Duas Rodas Industrial. Mais alguns exemplos de empresas de atuação do engenheiro químico na área de biotecnologia, e aí que eu posso falar da Nova Alzheimer. Depois aqui eu vou mostrar os logos dessas empresas todas de uma vez só. Energia, gás natural e biocombustível. Então, aqui a gente tem uma infinidade de exemplos. Então, aqui não caberia tudo aqui desse ramo, né, de atividade, de área que o engenheiro químico poderia trabalhar, principalmente biocombustível. Então, quando a gente começa a falar em indústrias de álcool, indústrias de biocombustível, de biodiesel. Então, aqui tem uma quantidade que hoje no Brasil passam de 300 indústrias dentro dessa área. Então, é muito grande. Tratamento de água. Então, principalmente em empresas de saneamento, fazem esse tratamento de água, mas dentro da indústria também tem o tratamento de água, né? Então, toda indústria que ela não ela utiliza a água, vamos imaginar que de uma forma ela compra essa água, né? Ela através de a companhia de saneamento da cidade, da região, então ela compra essa água, mas ela não descarta, né? Porque acaba tendo um valor muito grande. Então, o que ela faz? Ela trata essa água para ela reutilizar dentro do processo, para reduzir essa quantidade que ela acaba comprando inicialmente. Então, é feito esse tratamento de água. Então, aqui é bom lembrar que o tratamento de água para a indústria de forma geral,
é um tratamento para água de processo, não é uma água potável. Não há tratamento. Vocês não vão encontrar dentro de uma indústria tratamento de água potável para estar bebendo. Não. O que trata é a água de processo, que é um volume muito maior, né? A água potável, o volume é bem menor quando a gente está comparando aqui com água industrial. Tratamento de efluente doméstico ou industrial, então, empresas que trabalham dentro dessa atividade de tratamento de efluente doméstico ou industrial, nós podemos estar atuando ali. Tá? De novo aqui, a gente tem um pouco de duas áreas que acabam sombreando uma outra, né, que é a parte de engenharia ambiental, mas nada impede que possamos estar atuando dentro desse tratamento de efluente doméstico ou industrial, principalmente industrial. Na área industrial, o engenheiro químico ele pode estar atuando ali. Por que que ele pode estar atuando? Por que eu não contrato um engenheiro ambiental? Porque, basicamente, o engenheiro ambiental ele vai tratar aquele resíduo, aquele efluente. Ele vai tratar ali e acabou. Então, está com uma taxa de contaminação muito elevada. O engenheiro ambiental ele vai preparar equipamentos, ele vai dimensionar equipamentos e vai reduzir. Se o engenheiro químico fosse contratado, onde ele poderia estar atuando? Ele poderia estar atuando na redução desses contaminantes. Então, ele reduziria a contaminação através de uma influência que ele exerceria no processo. Então, talvez ele pudesse fazer alguma alteração no processo, de tal forma que a geração de resíduo fosse reduzida. Então, percebam que há um ganho aí, né? Então, reduziria o profissional, então teríamos um único que seria o responsável pelo processo, estaria atuando nessa área também de tratamento de efluente, e enquanto que se fosse na outra situação, precisaria ter os dois, né? Precisaria ter um engenheiro químico na parte de processo, um engenheiro químico no tratamento de efluente. Então, por isso que eu digo que a gente acaba sombreando. Então, acaba utilizando o engenheiro ambiental para conseguir fazer com que dimensione e construa esse equipamento, essa etapa, esses processos, e depois o engenheiro químico é responsável em tentar reduzir essa quantidade de contaminação. Mais algumas empresas na área de meio ambiente e controle de poluição. Claro que aqui é mais voltado para um engenheiro ambiental, mas isso não impede que nós, como engenheiros químicos, podemos estar atuando em empresas dessa área. Órgãos públicos, então, Sanepar, Sabesp, IBAMA, prefeituras, ANP, então vocês vão ver alguns engenheiros químicos trabalhando aqui no Paraná, principalmente Sanepar. Então, nós temos alguns engenheiros químicos. Até um tempo atrás, os concursos que se tinha para Sanepar, né, eles contratavam só químicos, mas com o passar do tempo, de uns tempos para cá agora, eles estão colocando nesses editais, eles estão aceitando engenheiros químicos também, ou até em alguns momentos, eles estão pedindo que se contrate engenheiro químico. Então, exclusivamente engenheiro químico, não químico engenheiro químico. Laboratório de pesquisa, então a gente pode estar atuando em laboratório de pesquisa. Eu sei que no Brasil a gente não tem uma quantidade de laboratórios de pesquisas tão grande, né? Então, hoje no Brasil, nós temos um exemplo que é em São Paulo, que é o IPT, e aí nós temos alguns casos isolados distribuídos no Brasil. Então, esses laboratórios de pesquisa, eles acabam sendo, no Brasil, sendo bem reduzidos. Laboratório de desenvolvimento de produto ou processo, então, mesma coisa, não temos grandes laboratórios no Brasil. Então, o Brasil, por não se tratar de um país
desenvolvido, né? Nós somos um país ainda em desenvolvimento, então quando a gente utiliza esses dois conceitos, né, em desenvolvimento e desenvolvido, os nossos produtos são diferentes, né? Então, um país em desenvolvimento, ele gera matéria-prima e compra, adquire produto, e se fosse nos países desenvolvidos, a gente compraria a matéria-prima, teria tecnologia aqui dentro e venderíamos os nossos produtos. Então, basicamente, nós não temos, claro que isso não, a gente não pode generalizar, mas na maioria das situações, nós não temos a tecnologia brasileira. A tecnologia ela acaba sendo uma tecnologia fora do país. E uma outra área de atuação é empreendedorismo, que é, de novo, um país que está em desenvolvimento, ele precisa de empreendedores. Então, o país precisa de profissionais que abram empresa, tenham empresas e que empreendam. Essa é a grande, é o grande motivador para um país sair em desenvolvimento para se tornar um país desenvolvido. Ter um incentivo nessa área de empreendedorismo. E nós, dentro dessa área, temos claro que aqui é o perfil de cada um, né? Então, temos perfis de todos os tipos, pessoas que já dentro aqui da universidade já começam a desenvolver alguns produtos, então isso ele já começa a empreender, já quer comercializar esse produto, então é o perfil da pessoa. Ninguém se transforma no empreendedor de um dia para o outro. E aí, como eu comentei aqui alguns exemplos de indústrias, né, na área de biotecnologia, energia, tratamento e assim por diante. Então, Novozymes, Ibama, Sabesp, Algás, Raízen, ANP, Sanepar. Então, são exemplos de indústrias nas quais nós temos engenheiros químicos atuando. Dando continuidade aqui, então, nós vamos estar agora falando sobre o registro do engenheiro químico no Brasil. Então, a grande dúvida que sempre surge, né, para o engenheiro químico eu vou me filiar, ou quem representa o engenheiro químico, qual entidade representa o engenheiro químico aqui no Brasil? É o CRQ ou é o CREA? Então, diferentemente de outras profissões, como, por exemplo, advogado, médico, engenheiro civil, que eles têm, na verdade, eles têm um único. Engenheiro civil é porque só tem o CREA, né? Mas eles têm um único conselho, né? Que é o conselho que os representa. Então, nós não temos o Conselho Regional de Engenharia Química, nós não temos o Conselho Federal de Engenharia Química. Então, por causa disso, nós acabamos tendo... E aí, voltando aqui, ó, aquela definição, aquele histórico lá no início da engenharia química, ela acaba... aquele problema de que eu tinha um químico que sabia a fórmula, eu tinha um mecânico que conseguia construir o equipamento, mas eu não tinha uma pessoa, um profissional que conseguia fazer os dois ao mesmo tempo, esse problema surge aqui. Por quê? Porque quando a gente fala do Conselho Regional de Química, o CRQ ele diz que o engenheiro químico é um profissional da área de química. O CREA diz que o engenheiro químico é um profissional da área da engenharia. Então, cada um desses conselhos identifica o engenheiro químico como representante dessa classe.
Então, e aí qual a gente precisa seguir, qual a gente se filia depois que está trabalhando, né? Se houver essa necessidade. Na verdade, a área que a gente vai estar trabalhando é que acaba definindo isso. Então, por exemplo, se a gente está trabalhando dentro de uma indústria, na área de processo alimentício, por exemplo, provavelmente nós vamos estar trabalhando, vamos estar dentro da classe do CRQ. Então, provavelmente a gente vamos nos filiar, vamos nos cadastrar no CRQ. Mas, por exemplo, se a gente estiver trabalhando numa indústria de projetos, e aí provavelmente nós vamos ter que estar filiados ao CREA. Então, depende muito da área de atuação. Conheço alguns profissionais que são filiados, são cadastrados nessas duas classes. São cadastrados tanto no CRQ quanto no CREA. Então, o que a gente pode entender hoje é que nós temos duas classes que querem nos representar e dependendo de onde estaremos atuando, é que vai definir se vamos ter um cadastro no CREA ou se vamos ter um cadastro no CRQ. Então, tanto o CRQ quanto o CREA, quando eu falo CRQ, é um Conselho Regional de Química, quando eu falo o CREA, é um Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Então, são conselhos regionais que são mantidos, que são numa estrutura, eles estão abaixo do Conselho Federal, então tem o Conselho Federal de Química, que é o CFQ, e tem o Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, que é o CONFEA. Então são esses dois a nível nacional, a nível federal que a gente tem no Brasil hoje. E aí cada região, e aí quando eu falo região é cada estado, né? Não é dividido por exemplo, São Paulo e Paraná, não, ele cresceu de tal forma que cada região, a região, ela acaba sendo o estado. Então, o CRQ, a região aqui do Paraná é a 9ª região, e o CREA, eu não tenho certeza se é 2ª ou 3ª região, tá? Ou 4ª, eu acho que é a 4ª região, o CREA. Então, essas regiões elas acabam sendo determinadas pelo Estado. E aí, vocês chegaram a fazer essa pesquisa, né? Eu vi que alguns já apresentaram essa pesquisa ali no Moodle, mas é importante a gente entender quais são as atribuições que cada um desses conselhos, que cada uma dessas classes, eles têm, e principalmente para nós. Então, quais são as atribuições que eles nos dão para poder atuar no mercado de trabalho? Então, quando a gente está falando no CRQ, o CRQ tem uma resolução normativa antiga, tá? Então, essas atribuições do engenheiro químico pelo CRQ é de 74, então é uma resolução que ela não tiveram modificações, mas que ela acaba abrangendo todas as atribuições que são dadas ao engenheiro químico. Nesse caso, o que eu coloquei aqui? Eu coloquei todas as atribuições que são dadas ao engenheiro, que são dadas pelo CRQ, e aí no final eu vou mostrar dessas atribuições quais são o do engenheiro químico. Então, lá no seu artigo 1º, ele diz que fica designado para efeito de exercício profissional correspondente às diferentes modalidades profissionais de química o seguinte elenco de atividades. Então, o engenheiro químico aqui, ele tem como atribuição, ele pode ter, o CRQ dá como atribuição para os profissionais do CRQ direção, supervisão, programação, coordenação,
orientação e responsabilidade técnica no âmbito das atribuições respectivas. Então, percebam que aqui, ó, é de forma geral, exemplos que eu dei anteriormente, e que aqui ele acaba englobando tudo aquilo. Então, percebam que tudo que eu falei até agora de atividades do engenheiro químico, áreas de atuação, percebam que nós temos muito mais que aquilo. Então, nós temos atribuições de direção, e aí eu já tinha falado de direção técnica, supervisão, mas ó, nós temos dentro da área de programação, coordenação, então todas essas atribuições são dadas ao profissional dentro do CRQ. Dando mais continuando aqui, ó, assistência, assessoria, consultoria, elaboração de orçamentos, divulgação e comercialização no âmbito das atribuições respectivas, vistoria, perícia, avaliação. Então, quando eu falei lá sobre o engenheiro que trabalhar voltado à lei, então ele pode entrar aqui na perícia, ó. Então é aqui que ele vai estar atuando. É uma atribuição que nós acabamos tendo. Avaliação, arbitramento e serviços técnicos, elaboração de pareceres, laudos e atestado no âmbito das atribuições respectivas. Exercício do magistério, desempenho de cargos e funções técnicas, ensaios de pesquisas em geral, pesquisa de desenvolvimento de métodos, produtos. Então, foi a primeira coisa que a gente falou nessa aula, que foi a parte de pesquisa. É uma atribuição é uma atribuição dos profissionais do CRQ. Sétimo, análise química e físico-química, químico-biológica, bromatológica, toxicológica, é legal, padronização e controle de qualidade. Continuando, produção, tratamento prévio e complementar de produtos e resíduos, operação e manutenção de equipamentos, instalações, execução de trabalhos técnicos. Então, vejam que o que eu falei até agora, a gente começa a encontrar aqui dentro dessas atribuições do CRQ. E vocês vão ver que acontece a mesma coisa quando a gente fala no CREA. Décima atribuição, condução e controle de operações e processos industriais, de trabalhos técnicos, reparos e manutenção, pesquisa e desenvolvimento de operações e processos químicos, estudo, elaboração e execução do projeto de processamento, estudo da viabilidade técnica e econômica no âmbito das atribuições respectivas, estudo, planejamento, projetos, especificações de equipamentos e instalações industriais, execução, fiscalização de montagem, instalação de equipamentos, condução de equipe de instalação, montagem, reparo e manutenção. Então, veja que o CRQ, ele caracteriza, ele categoriza em 16 atribuições. Mas essas 16 atribuições não são para todos os profissionais que são filiados ao CRQ. Então, esse daqui está a categorização geral, e aí, em um outro artigo, ele determina cada um daqueles profissionais, cada uma das áreas dentro do CRQ, ele diz em qual desses aqui eles se enquadram. Então, por exemplo, quando ele fala lá no seu artigo 5º que o profissional químico é do número 1, da atribuição 1 até a 7. Então, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que ele dá atribuição ao químico, ao bacharel em química, as seguintes atribuições: o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. A partir do 6, ele não dá essa atribuição ao químico, bacharel. Então, e aí vocês comecem a ver, ó, ensaios e pesquisas em geral, pesquisa e desenvolvimento de métodos e produtos, ele não dá essa atribuição para o químico. Ele não dá a atribuição de análise química e físico-química. Produção, operação, condução, então, ele não dá ao profissional químico além do 7. Eu até falei errado, né?
Aí ele vem até aqui, ó, desculpa, ó, ele não é do 1 ao 5, ele é do 1 até o 7. Então, o oitavo aqui, a partir do 8, não é atribuição, não é dada essa atribuição ao químico. O que isso significa? Que ele não pode atuar tendo essas atribuições no mercado de trabalho. Não pode ter um químico, por exemplo, executando, fiscalizando montagem e instalação de equipamento. Não pode acontecer isso. É proibido de acordo com o Conselho Regional de Química. Se algum químico estiver executando esse tipo de atividade com essas funções, provavelmente ele deve sofrer alguma sanção, tá? O profissional da química tecnológica. Então, o profissional da química tecnológica, aonde ele vai estar atuando dentro dessas atribuições? Ele vem até o 13. Então, até o item 13 são atribuições do químico tecnológico, mas estudo de planejamento, execução, fiscalização e condução, eles não podem estar exercendo essa atividade, essa função. Então, e aí, finalizando aqui essa parte do CRQ, no artigo 7º, ele diz que o profissional da engenharia química, ele tem as atribuições do 1 ao 16, ou seja, o engenheiro químico, ele tem atribuição de desempenhar essas atividades, ó, do 1 até o 16. Portanto, de todas essas atribuições, o engenheiro químico recebe a permissão de realizar atividades em todos esses 16 itens, em todas essas 16 atribuições que foram dadas aqui. Tá? Então, é necessário que entendam isso, que isso daqui não é alguém que está dizendo que o químico tecnológico ele não deve fazer. Isso aqui é lei. Então, dentro dessa lei, nós podemos atuar em todos esses itens. Já o químico e o químico tecnológico ele tem as suas limitações dentro dessas atribuições que o CRQ fornece aos profissionais. E aí, agora vamos finalizando aqui pelo CONFEA, que no caso é o CREA, né? Então, da mesma forma, a gente tem as atribuições aqui que são apresentadas, né, pelo CREA. Então, lá, essa também é uma resolução antiga, tá? Até no final eu vou comentar um assunto aqui importante, que atual, que acabou não, que na verdade está sendo discutido nos últimos dias, mas as atribuições profissionais, ela diz lá no seu artigo 1º que, para efeito de fiscalização do exercício profissional correspondente às diferentes modalidades da engenharia, arquitetura e agronomia, em nível superior e em nível médio, ficam designadas as seguintes atividades. Então, da mesma forma que a gente tem que o CRQ tem as atribuições lá, que são 16, e das quais todas daquelas atribuições dão ao engenheiro químico a possibilidade de desempenhar. Aqui acontece a mesma coisa. Então, aqui nós temos 18 atividades, né, que eles mostram, e aí, atividade 1, supervisão, coordenação, orientação técnica, estudo, planejamento, projeto, especificação, estudo de viabilidade técnico-econômica, assistência, assessoria, consultoria, direção de obra e serviço técnico, vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico, desempenho de cargo e função técnica, ensino, pesquisa, análise, experimentação, ensaio, divulgação técnica e extensão, elaboração de orçamento, padronização, mensuração e controle de qualidade, execução de obra e serviço técnico, fiscalização de obra e serviço técnico, produção técnica
e especializada, condução de trabalho técnico, condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo e manutenção, execução de instalação, montagem e reparo, operação de manutenção de equipamento e instalação, execução de desenho técnico. Então, vejo que aqui, como no CRQ também tem todas as atividades, né? Então, todas as atribuições que são dadas aos profissionais dessa classe. Só lembrando que aqui, quem se enquadra aqui? Engenheiro civil, engenheiro eletricista, engenheiro mecânico, engenheiro químico. Então, todas essas engenharias, fazem parte do CREA. E aí, dentro do CREA, dentro dessas atividades, dentro dessas atribuições que ele dá para o engenheiro químico, também, conforme o CRQ, ele diz lá no seu artigo 17 que compete ao engenheiro químico ou ao engenheiro industrial, modalidade química, desempenho das atividades 1 a 18 do artigo 1º dessa resolução, referentes a indústrias químicas, petroquímicas, de alimentos, produtos químicos, tratamento de água, instalações de tratamento, rejeitos, seus serviços fins e correlatos. Então, percebam que, como no CRQ, ele também dá ao engenheiro químico todas essas atribuições. Então, todas essas atribuições, todas essas atividades, nós podemos estar executando dentro das indústrias que estivermos trabalhando relacionadas à engenharia química. Então, e aí, provavelmente, eu não trouxe aqui alguns exemplos da engenharia civil, por exemplo, em quais artigos, em quais atividades eles se enquadram, mas acho que o que importa para nós é saber que de todas as atribuições que ele mostra, que ele determina, na verdade, né, nós não, nós recebemos essa atribuição referente ao CREA em todas as atividades. Então, em todas as 18, temos essa atribuição. E aí, eu quero compartilhar isso com vocês a respeito de uma situação que está acontecendo agora junto ao Senado Federal. O que está acontecendo? Dentro desse documento aqui, então, esse documento das atribuições profissionais, claro que não tem só, isso aqui é uma cartilha, né? Então, dentro dessa cartilha aqui, tem um item lá, né? Tem um parágrafo, que ele diz qual é o piso salarial do engenheiro, né? Então, hoje, segundo esse documento, que está vigente ainda, o piso do engenheiro químico acho que são de 6,5 salários, 6,5 salários. E seria o piso, ou seja, legalmente, nenhum engenheiro químico poderia ser contratado para exercer a função de engenheiro químico, né, a função da engenharia química, por menos de 6 salários, 6,5 salários, que hoje era em torno de R$ 6.500. Um pouquinho mais, que o salário mínimo é um pouquinho mais de 1.000. Então, legalmente, um engenheiro químico, ele deveria ganhar o mínimo, não só o engenheiro químico, tá? Qualquer engenheiro. Ele deveria estar ganhando, no mínimo, 6,5 salários. Mas está em discussão, agora está num processo de consulta popular, que o Senado, uma senadora, ela está propondo a retirada desse item. Então, ela está propondo, deixa eu até compartilhar com vocês aqui, onde eu acabei de receber, e aí eu vou compartilhar com vocês, e aí se vocês quiserem até, se vocês quiserem até votar lá, acho que é importante. Estão vendo aqui? Estão vendo esse documento que eu coloquei aqui?
Saiu, peraí. Estão vendo o documento? Então, na verdade, é uma medida provisória, e aí essa medida provisória é uma medida 1040 de 29 de março de 2021, no qual ela tem uma emenda aditiva. Então, se vocês pegarem essa medida provisória, ela não fala nada a respeito do piso salarial do engenheiro. Mas, junto a ela, tem uma emenda aditiva, que aí ela diz o seguinte, que ela diz que a medida provisória 1040 foi apresentada com o objetivo de melhorar o ambiente de negócio no Brasil. Assim, apresentamos essa emenda visando garantir que toda pessoa natural ou jurídica não tenha restringida por qualquer autoridade sua liberdade de definir o preço de produtos e de serviços. Não cabe à lei restringir o direito do profissional especializado de prestar seus serviços ao valor que vier a acordar, não importando a forma de contratação, respeitadas as discussões constitucionais. Assim, visando garantir a liberdade de iniciativa aos profissionais liberais e pela livre concorrência, sugerimos emenda aditiva ao texto dessa medida provisória 1040, garantindo que a liberdade de precificação alcance esses profissionais na atividade comercial. Ou seja, esse aditivo, né, essa emenda aditiva que está sendo proposta, está dizendo que não tenha mais um piso salarial, ou não tem o mínimo, aquele piso de 6,5 salários. Então, não teria mais a obrigatoriedade de pagar aquele mínimo. Então, ele diz que isso é um acordo em que se faz entre a empresa e o profissional. Então, conforme eu li aqui, ele diz que a justificativa é de que cada um pode ofertar, querer pagar o que quiser, e a pessoa que está sendo contratada aceita ou não. Então, basicamente seria isso, mas isso eu vejo um problema um pouco mais grave, né? Porque a partir do momento que não tem esse piso salarial hoje, quer dizer, que ele não venha a ter, então a gente fica impossibilitado de poder aplicar esse tipo de lei que existe, que é o piso salarial, igual ao salário mínimo, não pode pagar menos que o salário mínimo, ninguém pode, nenhum trabalhador no Brasil pode exercer alguma função que ele tenha um salário menor do que o salário mínimo, exercendo as 40 horas semanais. Claro que se você estiver exercendo uma quantidade de horas menor, então você acaba podendo estar ganhando menos do que o salário mínimo, proporcionalmente. Mas baseado no salário mínimo e num período de 40 horas, nenhum brasileiro, nenhum trabalhador brasileiro pode ganhar menos do que o salário mínimo. E aqui é a mesma coisa. Então, aqui ele está, essa emenda, ela está sugerindo, né? Ela está solicitando que não tenha mais esse piso. Tanto é que ele pede para revogar esse artigo que tem lá na resolução sobre o piso salarial do engenheiro. Então, depois eu compartilho com vocês o, o link para vocês votarem se vocês são a favor ou contra a retirada desse piso salarial, né? Então, que não tenha mais o piso, ou seja, que a empresa ela pague o quanto ela quiser. E aí, segundo a justificativa, e aí interprete cada um da melhor forma que entender, mas eu vejo que acaba sendo um prejuízo para a nossa classe, né? Porque a gente não ter mais esse piso, nós vamos... Não é uma questão de combinar, né? Não é um acordo que se faz, porque a partir do momento que não tem o mínimo, não tem um piso salarial, o que acontece? Acontece de que nós somos nessa escala entre funcionário e patrão,
a gente tem uma necessidade muito maior, né? Então, a gente necessita ter esse emprego. Então, a gente acaba aceitando, a gente vai acabar aceitando trabalhar por menos que isso. Então, nós vamos aceitar trabalhar por 1.000, 2.000 reais, 1.000 até, não, né? Mas não vão reduzir a tanto. Mas a gente vai acabar aceitando trabalhar por um valor abaixo do piso que a gente tem hoje. Então, isso que eu vejo como prejuízo. Dificilmente alguém vai estar respeitando, falar, não, apesar de ter uma medida que diz que a gente pode receber, eu não tenho obrigatoriedade de pagar aquele piso, mas eu vou respeitar. Eu acho muito difícil alguém pagar esse valor aí, esse mínimo, né, esse piso salarial para o engenheiro químico. Então, eu vou compartilhar com vocês depois, aí vocês dão uma olhada, dão uma analisada e votem. Eu acho que é importante. Esse é o futuro de vocês. Então, isso aprovado hoje vai refletir para vocês quando vocês estiverem saindo aqui da universidade. Quando vocês estiverem com diploma, quando vocês estiverem se candidatando a alguma vaga, isso é o reflexo que vocês já vão ter de cara, né? Então, pessoal, então por hoje era isso. E aí, como eu comentei ali, eu vou pedir para vocês permanecerem, que nós temos a comissão de resíduos sólidos, eles vão estar entrando agora nessa sala para que vocês possam conhecer como funciona o nosso, a nossa comissão, como que a gente nos relacionamos com os resíduos gerados por nós mesmos aqui dentro da universidade. Então, é importante vocês permanecerem na sala, que eles vão orientar. Eu acho que tem alguns pontos importantes que são interessantes para vocês. Quando estivermos na forma presencial, é sugerido que a gente não utilize, por exemplo, copos plásticos, né? Então, aqueles copinhos plásticos são sugeridos que nós não usemos, e aí, em contrapartida, nós ganhamos uma caneca, né? Então, essa caneca é de forma que, quando vocês estiverem no RU, vocês utilizem a caneca de vocês, quando vocês estiverem andando pelo campus, for beber água nos bebedouros, utilize essas canecas, ao invés de estar utilizando. Então, esse é um dos exemplos que eles vão explicar melhor, e aí vocês podem conversar com eles. Eu já tem um aqui pedindo para entrar, então eu agradeço e peço que vocês permaneçam na sala, tá? Obrigado. Ô, professor, Pode falar. no seu trabalho de hoje, que tem que entregar até hoje, você pediu as atribuições do engenheiro químico, certo? Certo. Só que é tipo copia e cola, né? Porque tá lá tudo certinho tanto no CRQ quanto no CREA. É E isso mesmo. artigo, É né?